Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Nesta noite, tratando sobre a educação e a cidadania no esporte. Também retratando um pouco sobre o assunto do momento, que são as Olimpíadas no Rio de Janeiro. E nós temos como convidado nesta noite Franklin Soares, que é profissional da educação física e vai tratar sobre essas questões um pouco conosco. Bom, Franklin, boa noite. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a sua presença para retratar um pouco, conversar conosco um pouco sobre esse tema. Nós gostaríamos que, antes de você responder a primeira pergunta, você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, sobre sua profissão, aos nossos telespectadores. E, em seguida, você pode já responder o nosso primeiro questionamento, que seria o seguinte: qual a importância do esporte para o desenvolvimento da criança? Uma boa noite. Franklin Soares, eu sou profissional de educação física desde 2001, sou formado pela UERN, tenho algumas pós-graduações já aí em treinamento esportivo, fisiologia do exercício, prescrição de atividades para grupos especiais, avaliação física. Hoje sou membro do Conselho Regional de Educação Física, membro da Comissão de Orientação e Fiscalização. O Conselho ele trata diretamente dos profissionais de educação física, né? Além disso, atuo como supervisor local do projeto de ginástica olímpica, projeto Jovem Promessa de Talento da Caixa. Além disso, sou técnico de basquete, talvez até mais conhecido como técnico de basquete, pelo tempo e atuação na área. E trabalho também na área do fitness, né? Sou professor, instrutor e personal trainer. Então, um currículo bastante extenso. Currículo extenso, então é uma pessoa altamente capacitada, né, Natália? Para falar sobre esporte, com certeza. Então, Franklin, como você acredita que o esporte ele contribui para o desenvolvimento da criança e para a própria perspectiva de cidadania da criança? Olha, eu trabalho com os meus alunos desde os 5 anos de idade e a gente, além das questões teóricas que nós estudamos e sempre temos a orientação direta nos livros falando sobre o desenvolvimento psicomotor, a questão fisiológica e o desenvolvimento social, nós podemos notar no dia a dia que realmente as crianças que participam, que estão ativamente dentro dos esportes ou atividades, sejam elas dentro da escola ou fora, em escolinhas, clubes, agremiações, essas crianças elas têm um desenvolvimento social, aquela relação que vocês acabaram de citar, ela se torna mais fácil. Às vezes você recebe a criança um pouco mais tímida e ela vai se socializando a trabalhar de maneira mais simples, coletivamente. Além disso, existe, claro, o benefício biológico, que esse é indiscutível, desde a questão da psicomotricidade, quando você recebe as crianças nos anos iniciais, ao desenvolvimento de força, das habilidades naturais, como é o caso de saltar, correr, desenvolver o que a gente tem de inerente e natural dentro do ser humano, são as nossas capacidades. E, claro, o esporte ele colabora diretamente para todos esses aspectos, trazendo para qualquer um que venha praticar, desde a questão da infância até a idade adulta, principalmente a questão da qualidade de vida, onde você vai ajudar a metabolizar, você vai ajudar a desenvolver essas habilidades e o próprio corpo. Hoje temos um trabalho desenvolvido nas escolas, né, principalmente também falando aqui casos de escolas públicas, mas como é que você avalia essa proposta do MEC para esse trabalho do profissional da educação física junto com as crianças nas escolas, sejam públicas ou particulares? Nós temos as LDBs, né, com os parâmetros curriculares nacionais, e eu enxergo com bons olhos. As ideias são boas, realmente o que deixa a desejar é a questão da estrutura. Nem sempre a estrutura é condizente com o que está lá proposto. Então a gente acaba tendo que se virar, criar situações para que aquilo ali seja, de certa maneira, seguido. No entanto, a proposta é muito boa. A questão é como você otimizar essa proposta, como você colocar em prática o que nos diz os PCNs e a LDB de um modo geral. A gente falava em outro momento a questão do Mais Educação, que é um programa que ele faz essa interação, né, do ensino com as atividades esportivas e que tem uma carência de estrutura nas escolas, né, de quadras disponíveis para esses alunos poderem desenvolver essas atividades. O Mais Educação, como tantos outros projetos que são inerentes, direcionados ao esporte e à comunidade escolar, eles têm uma importância fundamental, que é não permitir que aquela criança, no turno inverso, as aulas, ela fique ociosa, né?
mas a gente acaba pecando nessa questão exatamente da infraestrutura. Às vezes você vê o pessoal no Mais Educação em pátios que às vezes não tem condições nenhuma de estar recebendo, aquele pátio não recebe a atenção necessária, os equipamentos que vão se trabalhar. Eu até falei há dias atrás com um amigo que estava levando a modalidade de voleibol com um barbante de um lado para o outro do pátio, porque não tinha o mínimo de estrutura para que ele pudesse dar aquela iniciação ao voleibol no Mais Educação. Então, assim, as propostas são muito boas, mas no Brasil, por ter essa dimensão toda, essa dimensão continental, a estrutura não chega aos pontos mais extremos. E a gente acaba pecando no serviço que é oferecido para as nossas crianças. Franklin, e muitos pais, principalmente, né, mas a sociedade em geral, encara muito o esporte como um lazer apenas, né? Como você acabou de citar, muitas vezes leva a criança à prática de alguma atividade, de algum esporte, para que ela não fique em casa, né, naquele horário em que ela não se encontra na escola. E encaram muitas vezes o esporte apenas como um lazer, mas esquecem que o esporte ele é muito mais amplo e abrange muitas questões, como por exemplo, a questão da não discriminação, quando o esporte, principalmente coletivo, né, a criança e o adolescente, o jovem, ele interage com outras crianças, muitas vezes de idades diferentes, né, de etnias diferentes, de classes sociais diferentes, né, quando ele muitas vezes vislumbra também as dificuldades que uma pessoa portadora de deficiência possui na prática daquele esporte, né? Essas questões, como você analisa essas questões do esporte? Vamos pensar em inclusão, né? Quando você fala em inclusão, eu acho que a via de maior acessibilidade para essa inclusão social é o esporte. O esporte, ele trabalha com todos os públicos, desde que sejam respeitadas as suas limitações. Então, a inclusão social, de um modo geral, dentro do esporte, ela é possível porque você trabalha coletivamente e tem como você destinar um espaço para cada situação. É legal, eu costumo muito falar nas minhas aulas, onde, infelizmente, na nossa cultura, a gente gosta de herdar o que há de pior das outras culturas, né? Então, eu costumo falar que nós não podemos herdar isso. Na verdade, nós temos que trazer o que há de melhor. E as outras culturas, elas nos trazem, a cultura americana, a europeia, a australiana, a própria África hoje com a questão do atletismo, né, com os fundistas, eles têm comunidades inteiras que são direcionadas para formação dentro das corridas de fundo, aquelas corridas maratona, meia maratona. Então, assim, de um modo geral, o esporte ele inclui desde o momento da base, porque você começa a pregar que uma pessoa depende da outra naquele momento. E o esporte, sendo coletivo ou individual, ele possui os trabalhos em equipe. E a partir daí, quando você nota que para que o meu trabalho seja bom, eu preciso que você colabore, preciso que Natália colabore de maneira satisfatória, eu quero também colaborar para que o trabalho de vocês seja bom e, consequentemente, a gente consegue levar uma inclusão. E o que é bastante interessante, que eu gosto de falar ainda para os pais dos meus alunos, é que o esporte, né, a educação física, mais propriamente dita, ela faz parte da grade curricular. Então, além de ser um componente curricular obrigatório, também é um componente curricular obrigatório para a vida, porque é através dele que você vai conseguir desenvolver algumas habilidades específicas. Inclusive, em relação, por exemplo, a ter zelo com material esportivo, né? A criança, principalmente, que ela está descobrindo o mundo, ela tem que aprender a ter as responsabilidades adequadas à idade dela. Guardar o material depois da atividade. De respeitar o colega, né? De aprender a perder, de lidar com essa frustração de perder, de saber lidar com a vitória. Né? Tem todas essas questões também que o esporte ele traz, principalmente para a criança, né? Isso, e falando, por exemplo, do futebol, que é o esporte mais popular aqui no Brasil, né? As pessoas realmente se interessam mais pelo futebol. Os pais costumam, às vezes, ingressar a criança bem cedo nas escolinhas de futebol. E tem um fenômeno, como você falou, da questão de cultura, que a gente importa aspectos da cultura europeia, da cultura americana. Tem um fenômeno que tem bastante presença lá na Europa, que é a violência envolvendo futebol, né, envolvendo torcidas organizadas. No Brasil também existem casos assim, também acontecem casos em jogos, em disputas entre times que são rivais, né, de acontecerem disputas entre torcidas organizadas. Como é que você vê o esporte, que é tão sadio, que tem toda essa perspectiva de inclusão, de trabalhar a ideia de se socializar, né, de ver a diferença no outro, de entender essa diferença do outro? Como é que você vê o esporte sendo utilizado, por exemplo, para a violência, né, que é o oposto ao que se propõe o esporte?
Mas isso é péssimo. Eu acho que o esporte não combina com violência. Se você for pensar de maneira mais sensata, as torcidas estão ali para dar apoio, não para disputar um espaço. Então, na Europa, aqueles problemas com os hooligans, aquelas torcidas que eram altamente violentas, as torcidas do futebol inglês, eles começaram a perder notoriedade quando a imprensa fez um acordo, né, e deixou de propagar aquelas notícias ruins. Então, como eles perderam o Ibope, perderam a audiência, a visibilidade de um modo geral, o que foi que aconteceu? Começaram a decair os problemas. E as punições, elas foram muito importantes. Eu vejo um problema muito grande no Brasil sobre punição. As punições, elas não acontecem, né? Você tem uma violência dentro de campo com um atleta, ele está suspenso, aí você entra com efeito suspensivo. O cara pode jogar no outro jogo mesmo estando suspenso. E assim vai na nossa justiça. As punições, enfim, tantos problemas que aconteceram nas torcidas aí, elas às vezes são revogadas, são revistas, mas eu creio que nós estamos evoluindo também, herdando um pouco do que há de bom lá fora e estamos conseguindo, de certa maneira, controlar isso. Mas me preocupa, porque as famílias elas têm se afastado dos estádios, têm se afastado dos ginásios, têm se afastado de um esporte de um modo geral, porque não está enxergando o esporte como benefício. Às vezes elas enxergam exatamente esse lado negativo da violência. Eu que trabalho com o desporto escolar, eu vejo muitos pais preocupados com essa questão da segurança, essa questão dos jogos escolares do município, jogos escolares do Rio Grande do Norte. Jogos escolares, infelizmente acontece, né? A gente teve um caso bem contundente o ano passado no Gernes, na modalidade do futsal. Isso assustou muita gente. Algumas escolas deixaram, inclusive, de se inscrever nos jogos conseguintes porque tinham medo dessa violência se propagar para outras modalidades. Mas há um combate real. Eu parabenizo a Comissão de Justiça daqueles jogos escolares que agiram de maneira veemente, puniram as pessoas que estavam responsáveis ali, fazendo com que a gente ganhasse credibilidade e mostrasse que o esporte e a violência não combinam em nada. Muito disso, pelo contrário. Nós temos um combate direto à violência dentro do esporte, quando você disciplina a criança, quando você ensina que ela compreenda a derrota, que ela saiba lidar principalmente com a vitória, que é muito difícil, quando você ganha você não quer mais perder. Né? Então, não ficar naquela de ficar brincando, caçoando dos colegas que perderam, muito pelo contrário, tem que respeitar, tem que agradecer por ele estar presente ali. Isso é muito interessante, porque a partir do momento que a criança começa a incorporar essa ideia, começa a incorporar essa filosofia, ela cresce como ser humano. Se ela entende que no esporte é necessário haver respeito, ela traz isso para a casa dela, para a família dela e, consequentemente, para a sociedade, né, Natália? Franklin, nós falamos um pouco aqui sobre o futebol, que é o esporte mais famoso do nosso país, né? Mas nós gostaríamos de saber qual a importância de se mostrar às nossas crianças outros esportes, porque nós sabemos que cada esporte, ele observa determinados talentos da criança, né? Por exemplo, o vôlei, né, se joga de uma determinada maneira, né, com as mãos, o futebol com os pés, tem a corrida, tem a natação. Então, cada esporte, ele prioriza alguns exercícios, né? Então, qual a importância de mostrar outros esportes à criança, que não o futebol, que não, muitas vezes, o vôlei, o basquete, que são esportes mais comuns, né? Eu tenho vários pais que falam assim, professor, eu gostaria que meu filho fizesse futebol. Vou colocar ele com 4 anos de idade no futebol. Não, mas eu gostaria que ele fizesse basquete. Então eu quero que ele pratique basquete desde já. Uma pressão fortíssima para os meus filhos jogarem basquete. Eu digo, não, eu quero que eles joguem o que eles quiserem. Essa especificidade trata-se de habilidade motora. E as modalidades, de uma maneira divergente, né, elas vão trabalhar habilidades específicas. No entanto, existem aquelas modalidades que trabalham as habilidades como um todo. Né? Como é o caso, eu costumo falar que o atletismo é o pai das modalidades e a ginástica é a mãe. Então você pode trabalhar todas as habilidades e trabalhar as habilidades específicas em um outro momento, fomentando a criança de uma série de, como é que eu posso dizer assim, de experiências motoras que vão deixar ela mais rica quando ela for praticar uma modalidade específica. Então, a criança, ela tem que vivenciar novas experiências. Ela tem que escolher. Exato, né? Ela está em aprendizado constante. Então, se você limita aquela criança a trabalhar com uma só modalidade, você está deixando de proporcionar, de propiciar para ela novos prazeres ao praticar esportes novos, experiências novas. Supervisor da ginástica olímpica, que é um esporte
que nem muita gente não conhece, não sabe como é que funciona, como é o trabalho da ginástica olímpica, está interessando justamente nesse trabalho de diversificação. Exato. Né, de outra atividade esportiva que muita gente nem sabe que Mossoró dispõe dessa modalidade. Né, quando o projeto foi proposto para Mossoró, alguém falou assim, ginástica olímpica em Mossoró. Professor, não tem ninguém que vai praticar isso aqui, não. Mas, rapaz, tem que ter, porque a ginástica ela é difusa no mundo todo, é conhecida como a mãe das modalidades. Então, houve uma certa resistência no início. Hoje a gente tem uma superlotação no projeto, graças a Deus. Mas no início nós não conseguimos atingir 50% das vagas. Mas as pessoas foram compreendendo dentro da filosofia e dentro do trabalho que estava sendo realizado, que nós tínhamos a condição de, enquanto trabalhar a ginástica, trabalhar aquela criança para que ela tivesse esse acúmulo de experiências motoras. E quando elas vão praticar as outras modalidades, elas se tornam crianças desenvoltas até por demais. Nós estamos falando aqui no programa Cidadania sobre esporte e cidadania, que esse ano aí estamos vivendo já o período olímpico, né, a realização das Olimpíadas no Brasil, no Rio de Janeiro, e também vamos falar sobre o legado desses eventos aqui para o nosso país. Voltamos no próximo bloco com mais sobre esse assunto. Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.